Bom dia, meu lindo! Bom dia, minha linda! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja muito bem-vindo a mais um Diário do Sucesso nessa manhã. E hoje eu quero te falar para não tirar os olhos do caminho certo. Como assim? Bom, veja. Às vezes a gente começa a viver algo que é simplesmente incrível. Que é um recomeço na nossa vida. A gente está numa nova fase. Talvez seja aquelas respostas às nossas orações, mas de repente tudo desaba. E normalmente é por um medo que está te paralisando. Aquele vento vem mais forte e você afunda. Você já se sentiu assim? Eu confesso que já. Muitas das vezes eu deixei o medo me dominar de tal maneira que eu acabei afundando. E por muito medo eu afundava, e sabe o que isso me causava? Frustração. Porque eu simplesmente peguei e por medo tirei o meu olhar daquilo que realmente eu precisava focar. E a gente tem um exemplo na Bíblia perfeito de quem viveu isso e que tem que ser nosso exemplo, que era Pedro. Ô Pedro, quem me conhece sabe, um dia eu te pego, Pedro. E eu vou te questionar muita coisa do porquê. E a história que eu vou contar hoje é uma das que eu mais quero perguntar o porquê, Pedro. Por quê? Pedro, uma noite, junto com os discípulos, ele estava no meio do mar. E um vento forte começou a sacudir o barco. E no meio da escuridão, Jesus veio andando sobre as águas. Já não é normal aí, né, irmão? Afinal, não é todo dia que a gente vê alguém andando pelas águas. Isso não é normal. Mas a gente não estava falando de uma pessoa que é normal. A gente estava falando de Jesus. O que acontece é que nosso cérebro ele tenta sempre achar uma justificativa para aquilo que não é normal. E nessa passagem não foi diferente. Jesus veio andando sobre as águas e os discípulos ficaram assustados, achando que era um fantasma, porque na cabeça deles era mais lógico achar que aquilo dali era um fantasma. Mas então Jesus disse: sou eu, não tenham medo. E Pedro, aí eu vejo um detalhe que eu tenho que ressaltar, por mais que eu questione muitos atos de Pedro. Esse é um momento que eu falo que ele é gênio. Porque ele é ousado. E ousado como sempre, ele fala: se é o Senhor mesmo, me manda aí até você sobre as águas. Meu irmão, quem que acorda um dia do nada e fala: hoje eu vou caminhar sobre as águas? Você vendo ali Jesus andar sobre as águas, é isso que você pensaria naquele momento? Senhor, se é você mesmo, me faz isso com você, mas eu quero ir andando sobre as águas. Eu acho que a gente ia ficar tão impressionado com a magnitude do poder de Deus que a gente não passaria pela nossa cabeça. Mas Pedro, ousado como sempre, pensou além. Eu fico imaginando se fosse nos dias de hoje. Pedro olhando e falava assim: Tiago, João, vejam só. Senhor, se é tu mesmo, me manda aí até você sobre as águas. E aí, Jesus fala para ele o quê? Vem.
Imagina a cara do Pedro. Porque pra mim é uma cara assim, vou pedir, ele vai falar não e tá tudo bem. Só que naquele momento Jesus falou assim, vem. E aí, trazendo para os dias atuais, eu imagina você ser Pedro ali. Jesus fala para você andar sobre as águas. E vai falar bem assim, João, pega e começa a filmar, vamos fazer um Reels da hora. Se liga. E Pedro, ele começou a andar sobre as águas. E olha só. Pedro, sim, ele andou sobre as águas. Algo que era impossível, era sobrenatural. Mas quem permitiu ele fazer isso era o filho do Deus do impossível. Mas quando Pedro ele olhava para Jesus, ele conseguia andar sobre as águas. Só que de repente veio um vento muito forte. As ondas começaram a se quebrar de uma maneira muito grande. E Pedro tirou os olhos de Jesus. E o que aconteceu? Quando ele olhou para o vento, com medo, com aquelas ondas, ele começou a afundar. E na nossa vida não é diferente. Às vezes a gente já está olhando para aquela promessa, já está se caminhando, andando sobre a água, sobre daquela promessa, daquele sonho que a gente tem, daquele relacionamento que a gente tanto quis. Porém, veio uma grande dificuldade, que é um vento muito forte, que é uma onda se quebrando e bate aquele medo, aquele questionamento. E quando a gente menos percebe, a gente já não está mais focado no que a gente deveria estar. E agora a gente está olhando pro medo. E quando Pedro simplesmente afundou, naquele desespero, ele gritou, Senhor, me salva. E Jesus imediatamente pegou pela mão de Pedro e lhe ergueu. Só que a frustração de Pedro devia ser muito grande porque Jesus fala uma coisa para ele que é a mesma coisa que eu acho que a gente tem que se perguntar todos os dias. Jesus fala para ele, homem de pouca fé, por que duvidastes? E eu te pergunto, por que você duvidas? Você é um homem de pouca fé. Porque a fé verdadeira é você crer sem ver. A fé verdadeira é você continuar crendo. Você continuar passo após passo. E se você que está me ouvindo, talvez você se sinta como Pedro. Você começou a viver o impossível, mas o medo te fez afundar. Você perdeu o foco, tirou os olhos de Jesus, que era o caminho. E começou a olhar para o quê? Começou a olhar para aquele desemprego, para o casamento que está difícil, para os traumas do seu passado, para os boletos que você fala que não tem pagamento, para os ventos que sopram forte na sua vida. Mas Deus te trouxe aqui para te lembrar o seguinte, meu irmão. O milagre continua enquanto você olhar para Ele. O problema é que o vento, ele é forte. Mas não é esse o real problema. O problema é o foco, que nos tira daquilo que a gente realmente deveria estar olhando. E aí, eu queria te lembrar,
Jesus resgata Pedro. E quando ele resgata Pedro, por ele ter acabado por ali, ele ter deixado uma grande lição do Pedro de falar que ele era um homem de pouca fé e que ele duvidou. Mas Deus quis ir além. Ele questionou Pedro: por que duvidaste? Você é um homem de pouca fé. E Pedro, frustrado, só querendo entrar no barco, Deus resolve pegar e falar assim: quer voltar pro barco, irmão? Volta andando. Só que dessa vez, Pedro não tirou os olhos do caminho dele. Eu imagino os discípulos comentando e ele falando: silêncio, não tira meu foco não. Fica quieto aí, que eu tenho que me focar nele. Ele é o caminho para mim. E é assim que é a nossa vida. A gente tem que focar em quem é o caminho. E ele ainda vai estender a mão para você, meu lindo, mesmo quando você afundar. Porque Jesus não larga quem começou com ele. Então, meu lindo, volta e olha para ele. Crê nisso. E hoje ele está dizendo para você: vem. Se você quer ir, eu te convido a fechar seus olhos comigo e fazer uma oração. Senhor, meu Jesus, eu te agradeço por hoje me chamar para ir pelo seu caminho. Eu não me sinto digno porque eu muitas das vezes duvidei e fui um homem de pouca fé. Porém, o Senhor me quer desse jeito. O Senhor me aceita desse jeito. Porque eu sou cheio de falhas. Mas é com seu amor que eu vou transformar minhas falhas em testemunhos. É com o seu amor, com a sua presença, que eu sei que eu tenho que ir no seu caminho. Porque quando estou longe de você, eu me sinto vazio. Eu me sinto afundando. E eu prometo que da próxima vez que um vento bater forte, as marés estiverem altas, as ondas estiverem se quebrando, eu não vou tirar o foco. Porque você é o caminho. O Senhor é quem realmente comanda. O Senhor comanda esses ventos fortes. O Senhor comanda essas ondas. E se o Senhor está falando para mim andar sobre as águas, você já ordenou que aquele vento não me derrubasse. Já ordenou que aquelas ondas não chegassem perto de mim. E eu confio em Ti, meu Pai. Amém. E meu lindo, se esse áudio foi bom para você, eu queria te convidar a compartilhar esse áudio com aquela pessoa que, assim como você, também está tirando foco, perdendo foco no caminho. Vamos lembrar para ela quem é o caminho. E se você gostou, eu queria te dar uma boa notícia. Amanhã a gente vai estar aqui de novo. Porque aqui todo dia tem uma mensagem de Jesus para você. Porque esse é o Diário do Sucesso. Até amanhã, meu lindo.